Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 115.800 dólares americanos, com uma queda ao longo das últimas 24 horas de aproximadamente 2%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está em alta de 1,8% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em 3.700 dólares americanos. É um fato que a gente está vendo bastante volatilidade no mercado cripto, diversas criptos caindo, como BTC, XRP, como a própria Solana, e algumas outras poucas subindo, como é o caso do ETH, como é o caso do BNB, como é o caso da Tron. A BNB, inclusive, nesse instante, o quinto maior criptoativo do mercado, com cada unidade em 772 dólares americanos. E por que eu estou falando da BNB? Porque há 2 dias atrás ela renovou a sua all-time high, ou seja, ela renovou o seu topo histórico, atingindo a marca de 809 dólares. Então é legal a gente ver como o mercado cripto como um todo está conseguindo sim se valorizar ao longo, especialmente desses últimos meses. Apesar dessa volatilidade no mercado cripto de hoje, se a gente olhar o mercado tradicional nesse instante, o mercado americano já está aberto há cerca de 40 minutos no momento de gravação desse episódio, a gente vê que tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq, quanto a Dow Jones estão operando em alta. S&P 500 com uma alta de 0,16, Nasdaq com uma alta de 0,14 e Dow Jones praticamente estável, mas com uma leve alta de 0,04%. E a gente vê que o mercado tradicional continua otimista, continua tendo indícios positivos, bons prognósticos das criptomoedas. Isso porque no ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente interrompeu a sequência negativa que a gente estava tendo ao longo dessa semana e teve inflow pela primeira vez na semana. Quinta-feira, dia 24 de julho, a gente teve um inflow de 2.234 BTC. Isso foi uma entrada bastante importante por 2 motivos. Primeiro motivo, que interrompeu a sequência de 3 dias consecutivos de outflow que a gente estava tendo. E o segundo motivo é que já pagou praticamente tudo que tinha sido vendido. Ou seja, todo o outflow que tinha tido nos outros 3 dias já foram recompensados por esse inflow apenas do dia de ontem. Naturalmente, a gente vai acompanhar o dia de hoje para trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin na próxima segunda-feira. Mas isso foi no ETF de BTC Spot. O ETF de Ether Spot, a gente continuou tendo entrada essa semana, pelo menos por enquanto. Essa semana e a semana anterior, 100% positiva, 100% de inflow. No dia de ontem, no ETF de Ether Spot, a gente teve um inflow de 63.735 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 231 milhões de dólares. Algo muito positivo. A gente está vendo, sem sombra de dúvida, a demanda dos institucionais e dos investidores tradicionais por ETH só crescendo, só aumentando. E isso, inclusive, está fazendo com que diversos analistas comentem que o ETH está subvalorizado, ou seja, está abaixo do preço justo. Muita gente está falando, inclusive, alguns analistas estão falando que o preço correto, entre muitas aspas, tá, gente? O preço justo, e também entre aspas, do ETH seria algo em torno de 8 mil dólares. Vale ressaltar que nesse momento está em cerca de 3.700 dólares e a all-time high do ETH foi há bastante tempo atrás, foi há 4 anos atrás, em 2021, onde cada unidade atingiu a marca de 4.891, ou seja, 8 mil dólares é quase que o dobro da all-time high do ETH. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, mas é bem interessante a gente ver sim esse aumento de demanda pelo token ETH. E até por isso a gente tem visto o Ethereum se valorizar, inclusive perante o Bitcoin de maio para cá. Se a gente utilizar o recorte de tempo de maio para cá, a gente vai ver que o ETH está ganhando valor perante o Bitcoin. Apesar disso, tem um ponto que a gente precisa tomar cuidado, que pode representar uma queda de preço do ETH no curto prazo, que é o fato de 692 mil validadores, que representam 63% da rede ETH, estão na fila para sair do staking. Staking é quando você trava os seus ETH na rede para fazer mineração e, consequentemente, você ganha uma recompensa para isso. Mas você fica um tempo bloqueado na rede se você quiser fazer esse destravamento. E agora a gente está vendo muita gente, ou seja, 63% da rede, querendo destravar o seu ETH bloqueado na rede. Isso pode representar diversas coisas, dentre eles, pessoas querendo
sair da mineração, sair do staking para vender e realizar o lucro. Então, precisa ter muita cautela nas próximas semanas, principalmente no preço do ETH. A gente tem visto, sim, um aumento do interesse por ETH, um aumento da demanda por ETH, mas esse destravamento de 63% da rede pode significar uma forte volatilidade. Então, muita cautela nas próximas semanas no ETH. Precisa de muita atenção. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora de uma criptomoeda que é como se fosse uma alternativa à rede ETH, que é a Tron. A Tron lançou a Tron Inc. na Nasdaq. O fundador da Tron, Justin Sun, participou da cerimônia de sino, da batida de sino da abertura da Nasdaq no dia de ontem. A SRM Entertainment fez uma mudança, fez uma reformulação completa e agora está se chamando Tron Inc. Inclusive, o ticker de negociação na Nasdaq agora é Tron. Eles começaram a fazer isso, eles começaram essa mudança em junho, quando a SRM anunciou planos de implementar uma estratégia de tesouraria em Tron com 210 milhões de dólares. Na sequência, eles já anunciaram Justin Sun como uma espécie de advisor, de conselheiro da empresa, e agora eles fizeram esse rebranding completo e lançaram a nova marca da empresa na Nasdaq. Então a Tron agora é uma empresa listada, inclusive, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Mas vale ressaltar que agora a Tron Inc. não é empresa nova no mercado. Antes da reestruturação, ela já atuava no ramo de produtos personalizados para grandes parques de diversão, como a Disney, como a Universal, como a SeaWorld e a Six Flags. Agora, com a mudança de identidade, a companhia assume uma postura agressiva também no setor financeiro e vai mergulhar de cabeça justamente nessa parte de tesouraria em criptomoeda. Falando em tesouraria de criptomoeda, a gente teve um anúncio recente de uma empresa adotando a Dogecoin como um ativo de tesouraria. É isso mesmo, a Dogecoin é a primeira memecoin do mercado, a maior memecoin do mercado, agora também é um ativo de tesouraria por algumas empresas. E quem começou com isso foi a empresa chinesa de processamento de carne suína e mineração de Bitcoin, que coisas diferentes, parecem opostas até, a BitOrange. Eles, na última segunda-feira, eles anunciaram a compra de 40,5 milhões de Dogecoin para a sua tesouraria em cripto. Vale ressaltar que a empresa havia declarado no dia 17 de julho que pretendia se tornar a maior detentora pública, a maior detentora corporativa de Dogecoin. Para isso, a empresa firmou acordos para levantar 500 milhões de dólares por meio de uma combinação de vendas de ação e oferta de dívida. E isso, sem sombra de dúvida, pode fazer com que a Dogecoin se valorize. A empresa anunciou essa tesouraria de Dogecoin, falando que um dos grandes responsáveis por isso é o Elon Musk, porque afinal de contas, o Elon é um dos grandes defensores da Doge e dependendo do que ele fizer, se ele utilizar a Doge como meio de pagamento nas suas empresas ou até utilizar na sua colonização de Marte, a moeda poderia ter uma valorização explosiva. Então a empresa está apostando no Elon Musk para justamente fazer essa tesouraria de Dogecoin. Se vai dar certo ou não, só o futuro vai dizer, mas eu particularmente acho bastante exótico. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, fechar os episódios dessa semana, o Citibank fez um relatório falando sobre as suas previsões para o Bitcoin. E eles fizeram algumas previsões que, na minha opinião, são bastante otimistas. Eu quero saber se você concorda com isso ou não. Eles falaram que em um cenário base, o BTC pode atingir a marca de 135 mil dólares esse ano. Em um cenário otimista, ele pode bater a marca de 199 mil dólares até o final do ano. É claro que ele falou que existe também um cenário negativo, um cenário de grande venda, um cenário onde o bear market volta com muita força, onde o Bitcoin bateria 64 mil dólares, mas o caso base deles, que é o que eles acreditam que seja mais provável, é 135 mil. Ou seja, na visão deles, 135 mil dólares num cenário sem grandes alterações e 199 mil dólares num cenário otimista. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Bitcoin tem forças para bater quase 200 mil dólares ainda nesse ano de 2025? Comenta aqui embaixo, por qualquer que seja a plataforma que você está escutando, grande parte delas permitem que vocês comentem, então comenta aqui embaixo e se não permitir, procura a gente no YouTube, procura a gente no Spotify, porque lá vai permitir. Muito obrigado pela sua companhia essa semana.
Eu agradeço muito o apoio de vocês, tem compartilhado cada vez mais, o nosso podcast tem crescido cada vez mais a audiência no Brasil e em diversos outros países. Os Estados Unidos, inclusive, a audiência americana ultrapassou a audiência de Portugal ao longo desse mês de julho. Então, muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado e ajudado o nosso trabalho até a continuidade. Tenham todos um excelente final de semana e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da próxima segunda-feira. Valeu!